Glória a Deus, queridos. Vocês encontraram aí João capítulo 13? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Diz assim a palavra de Deus, João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus, João 13, 34 e 35. E eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? Deixa eu ler nessa outra versão aqui. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Amém? Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o novo mandamento de Jesus. Diga comigo, novo mandamento de Jesus. Novo mandamento de Jesus. Amém. Você pode se sentar, feche seus olhos, ore conosco nesse momento. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada um dos seus filhos que está aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas e nesse lugar. E eu te peço mais uma vez que o Senhor fale conosco, que o Senhor transborde em nós a tua presença, da tua graça, da tua glória, da tua unção. Que nós saiamos daqui abençoados, edificados e fortalecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, nós estamos aí no capítulo 13 de João. E no último domingo que estivemos ministrando, falamos um pouco sobre parte dessa ceia, a última ceia que Jesus passou com seus discípulos antes de ser crucificado. E vocês viram ali que ele reúne seus discípulos e ele pega uma toalha, coloca sobre suas pernas, sobre sua cintura, pega uma bacia, pega água, começa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois eles têm uma conversa ali sobre Jesus falando sobre o traidor, que alguém iria traí-lo. E aí João pergunta: quem, Senhor, quem vai fazer isso e tal? E aí Jesus fala: aquele quem eu der o bocado molhado, esse será o traidor. Por mais que ele tenha falado isso, depois dado o pedaço molhado para Judas, a maioria dos discípulos não entendeu o que ele estava falando, nem entendeu que Judas era o traidor. Eu não sei se Jesus deu uma pausa e ele falou isso, depois continuou ali conversando com eles, e depois de, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, ele pegou e deu o pão molhado para Judas. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é que eles não perceberam. Eles não entenderam que era Judas que iria trair. Ninguém ali entendeu o que estava acontecendo. Ficavam perguntando: será que sou eu? Será que é eu? Eles mesmo ficavam perguntando: quem será? E aí depois que Judas recebe um bocado molhado, diz o texto que o Satanás entra nele. E a partir dali então ele vai concluir a traição de Jesus. E agora, assim que Judas sai desse ambiente em que agora estão só os discípulos que vão permanecer, aqueles que vão continuar caminhando com Jesus até o fim, agora Jesus deixa essa mensagem para eles. Ele diz: queridos, eu estou indo com meu Pai,
e para onde eu vou agora vocês não podem ir. Posteriormente vocês irão, mas agora vocês não têm como ir. E eles ficam ali, aquela questão, perguntando: Senhor, mas aonde o Senhor vai? E tal, aquela coisa. E aí no meio dessa conversa, Jesus então chega e declara essa afirmação que a gente acabou de ler. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Diga comigo: um novo mandamento vos dou. E ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então vamos recordar alguma coisa antes da gente entrar nesse ponto especificamente. Vamos recordar alguma coisa com respeito a como Jesus já havia ensinado esse mandamento para os seus discípulos e como agora ele se torna novo. Porque até agora ele já tinha ensinado os discípulos sobre isso, mas assim como o Antigo Testamento ensinava, ele não havia ainda acrescentado ou mudado o que ele muda aqui no texto de João, e a gente vai ver isso nesse momento. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, depois Levítico 19, 18 e Mateus 22, 36 a 40. Então vamos para Deuteronômio. Hoje vocês vão passear na Bíblia comigo. Quem já achou Deuteronômio 6 diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vocês que ficam olhando ali fica fácil, né? Quero ver vocês abrindo a Bíblia de vocês aí. Então vamos lá. Escute, povo de Israel: o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Amém, queridos? Então o que está dizendo aí? Para amar, que mandamento é esse? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Aí você vai para Levítico 19, 18. Vamos lá? Levítico 19, 18. Quem achou diz amém. Levítico 19, 18 diz assim a palavra de Deus: não se vingue, nem guarde ódio de ninguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. O que está escrito? Então, qual o mandamento que está escrito aí? Não se vingar, não guardar rancor contra ninguém e amar cada um o seu próximo como a si mesmo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Agora você vai para Mateus, e agora vamos falar sobre isso, né? Mateus 22, 36 a 40. Vamos lá? Vamos voltar para o Novo Testamento. Mateus 22, 36 a 40. Quem achou diz amém? Então, olha só, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Amar a Deus, né? Então vamos lá. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Amém aqui? Amém até aqui? Todo mundo está comigo? Amém? Estão comigo? Aí ele continua: e o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e todos os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém, queridos?
Então, Jesus está ensinando o povo aqui. Vieram perguntar, na verdade, eles queriam pegar Jesus numa trama, né? Eles queriam arrumar um jeito, arrumar confusão, de fazer Jesus ficar desacreditado, de quem sabe fazer com que a reputação de Jesus fosse jogada na lama. E Jesus dá uma lição para eles e fala assim: sabe qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse é o maior e mais importante mandamento da lei. Mas ele não parou por aí, mas ele disse: mas há um segundo semelhante a esse. Olha só, há um segundo semelhante a esse, que é o quê? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus equipara o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, para Jesus, os dois, estão aqui em pé de igualdade. Ele fala: o segundo semelhante a esse, ou seja, tão importante quanto amarás seu próximo como a si mesmo. Até aqui, tem alguma novidade? Sim ou não? Desde o tempo de Moisés já estava escrito isso na lei, sim ou não? Todo o povo sabia disso, não praticava, mas sabia. Todos os religiosos sabiam, todos os fariseus sabiam, todos os saduceus sabiam, todo o povo judeu sabia, não praticava, mas sabia. Estava escrito na lei. Jesus trouxe até esse momento alguma novidade? Jesus trouxe alguma lei nova? Jesus trouxe algum pensamento novo, alguma doutrina nova, alguma teologia nova até esse momento? Não. Ele está só relembrando. Estou lembrando vocês. Toda a lei de Moisés e todos os ensinamentos dos profetas, a Bíblia toda. Se você não souber ler a Bíblia toda, não conseguir ler a Bíblia toda, não entender nada que está escrito aqui, se você entender essas duas coisas, está resolvido para você. Tá? Ele falou, a Bíblia toda está resumida nesses dois mandamentos. Tudo provém daí. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como você mesmo. Amém até aqui? Até aqui tudo bem? Então Jesus aqui está só recapitulando. Amém? Então vamos por parte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que acha que pode amar a Deus sem amar o próximo. Já viram isso? Tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente assim. Mas Jesus, ele foi claro quando ele disse o seguinte: olha, se você não ama o seu próximo que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê? O que é mais fácil? Amar o seu próximo, o seu irmão que você vê? Ou amar a Deus que é invisível? Você não sente ele às vezes, você não vê ele, você não toca nele, você não ouve a voz dele. O que é mais difícil? Jesus está falando: olha, se você não aprender a amar o seu irmão, você não tem condição nenhuma de dizer que você ama a Deus, porque uma coisa precede a outra. Eu preciso amar os outros para que realmente eu esteja amando a Deus, porque eu amo a Deus através da forma como eu amo as pessoas. É assim que você ama a Deus. Como é que você prova que você ama a Deus? Tratando as pessoas com amor. É assim que a gente prova que a gente ama a Deus. Quando a gente trata as pessoas com amor, a gente prova que a gente ama a Deus. Mas se a gente trata as pessoas com ódio, então a gente prova que a gente não está amando a Deus. Amém ou amém? Nesse mandamento de Jesus tem um condicional. Porque ele está dizendo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então o parâmetro desse amor sou eu. Sim ou não? O parâmetro pelo qual eu vou amar as pessoas sou eu mesmo. Ou seja, eu tenho que examinar como é que eu me amo. Como é que eu cuido de mim? Como é que eu penso sobre mim? Como é que eu trato comigo mesmo? Como é que eu cuido de mim? A partir do momento como é que eu cuido de mim, eu tenho que cuidar dos outros. Por quê? Porque eu tenho que amar os outros como eu cuido de mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo, como eu protejo a mim mesmo, como eu guardo a mim mesmo, como eu estimo a mim mesmo. Eu tenho que fazer isso com as pessoas. Amém? O parâmetro aqui então sou eu, é você. Ou seja, você tem que olhar para as pessoas e falar assim: como eu gostaria de ser tratado? Então eu vou tratar
da maneira que eu gostaria de ser tratado. Como eu cuido da minha saúde? Então eu vou tentar ajudar as pessoas a cuidar da saúde delas, que nem eu trato da minha. Por quê? Porque isso é amor. Sim ou não? Amor é você tratar os outros como você trata a si mesmo. Segundo a lei, segundo Moisés, segundo os profetas aqui. Amém? Então vamos chegar no novo mandamento daqui a pouco. Calma aí, vamos chegar lá. Mas até aqui o parâmetro era você mesmo. Você era o parâmetro. Então, segundo essa lei, se você é relaxado com você mesmo, então você tem direito de ser relaxado com o outro. Sim ou não? Porque se é para eu amar o outro como eu amo a mim mesmo, e se eu sou relaxado comigo, então eu posso ser relaxado com o outro. Se eu não cuido de mim, então eu posso não cuidar do outro. Se eu não me amo, se eu olho no espelho e não gosto de mim, eu posso não gostar do outro. Se eu olho para mim no espelho e acho que eu fico com raiva de mim mesmo, então eu posso ter raiva do outro. Se eu, não é verdade? Sim ou não? É verdade, irmão. Porque o texto está dizendo o quê? Que você tem que amar o outro como você ama a si mesmo. Então tem um monte de gente por aí no mundo que não se ama, sim ou não? Então ele tem direito de não amar o outro. Sim ou não? Pelo que está escrito, é isso aí. Ou seja, ele está usando o mesmo parâmetro que ele tem. Então se ele está destruindo a vida dele, nas drogas, na bebida, na cachaça, no adultério, se não for, ele trata as outras pessoas da mesma forma que ele trata com ele. Por quê? Porque ele não se ama. Então ele não se ama e não ama as pessoas também. E para ele está tudo bem. E se você olhar pela lei, se ele está usando o mesmo padrão, o mesmo parâmetro que ele usa para ele, então está ok, está certo. Entendeu o problema aqui ou não? Sim ou não? Quem entendeu o problema? Entenderam o problema? Só que aí, Jesus reúne os discípulos e ele fala para eles um negócio complicado, um negócio difícil, um negócio pesado. Ele fala assim: agora eu vou dar para vocês um novo mandamento. E você pode ter lido isso aqui várias vezes e não ter entendido ainda. Mas ele fala: um novo mandamento vos dou. Não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Ele está mudando o parâmetro do mandamento agora. Vocês lembram do Sermão da Montanha? Quando Jesus ele chega ali e ele fala assim: ó, lembra do que foi dito pelos antigos na Bíblia? Que disse assim: não matarás? Eu, porém, vos digo diferente. Ele diz assim: ó, se você pensar, né, ficar com raiva do seu irmão, se você chamar ele de idiota, você já está réu do inferno já. Ele ampliou, ele aperfeiçoou, ele melhorou o mandamento. Ele diz assim: ó, vocês lembram que estava escrito que se você adulterar, você está em pecado? Pois eu vos digo que se você olhar para uma pessoa com um olhar impuro e pensar mal sobre ela, você já está em pecado. Conseguiu compreender? Então Jesus ele veio com um novo mandamento. Ele veio com um mandamento aperfeiçoado, com um mandamento mais aprofundado, com um mandamento mais complexo até de se colocar em prática. Porque enquanto o mundo fala aí que Jesus é bonzinho, que Jesus vai perdoar tudo, que Jesus, né, pelo que a gente vê na palavra, é exatamente o contrário. Jesus é muito mais rígido do que Moisés. Porque enquanto Moisés falava que você tinha que ir lá e cometer o adultério, Deus fala assim: se você olhou para a mulher e pensou mal, você já está em pecado, já é réu do inferno do mesmo jeito. Não precisa ter ido lá e deitado com ela nem nada. Está vendo como uma coisa é séria? Do mesmo jeito que Jesus faz isso, o Sermão da Montanha, ele agora com os discípulos reunidos, ele fala para eles: eis que agora vos dou um novo mandamento. Vamos ler de novo então? Vamos ler aí, ó, João 15, 12 a 14. A gente já leu o 13, 34 e 35, que fala sobre isso. Agora vamos ler o 15, 12 a 14. Ele vai repetir a mesma coisa mais para frente. Lembra que ele está todos esses versículos, esses textos aqui, os últimos capítulos de João, está falando da Santa Ceia e dos últimos momentos de Jesus até a cruz. Então agora no 15, olha só o que ele fala no 15. 15, versículo 12 a 14. Vamos ler aqui. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Diga comigo: como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua própria vida por eles.
vocês são meus amigos, se fizerem o que eu os mando. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Vamos lá para 1 João 3,23. O mesmo João que escreveu o Evangelho aqui, ele escreve 1 João lá na frente. E olha o que ele vai repetir. Ele vai repetir a mesma coisa. Vamos lá, 1 João 3,23. 1 João 3,23. Olha o que está escrito. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele nos manda, diga comigo, o que ele nos manda é isso: que creiamos, fala aí, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros. Que termina por aqui, sim ou não? Termina aqui o versículo, sim ou não? Não, né? Como, ó, condicional, como Cristo nos mandou fazer. Como é que ele nos mandou fazer? Amar os outros como ele nos. Está vendo como o negócio fica mais complicado? Vai para 2 João 5 e 6. 2 João, próxima página da sua Bíblia. 2 João, versículos 5 e 6. E agora, querida senhora, está falando com a irmã da igreja, está enviando a carta para a família dela, está dizendo: eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Presta atenção. Presta atenção. Jesus trouxe esse novo mandamento. Só que agora a igreja já conhecia, todo mundo conhecia. João também conhecia. Essa igreja a qual ele está mandando a carta também conhecia. Ele está dizendo: olha, esse mandamento já não é mais novo. Todos vocês já sabem. Nós recebemos esse mandamento desde o começo. Olha lá, o que nós já tínhamos recebido desde o princípio. Desde o princípio nós recebemos esse mandamento. Vocês não aprenderam ainda. Desde o princípio a gente aprendeu isso. Vocês não entenderam ainda. E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que nós temos dito desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é esse: continuem a amar uns aos outros. Amém? O que tem de novo nesse mandamento? Como nós falamos aqui agora há pouco, segundo o mandamento da lei, segundo o mandamento de Moisés, que Deus entregou para Moisés, o parâmetro ele se coloca como sendo nós mesmos. Eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. Eu preciso tratar o outro como eu trataria a mim mesmo. Eu preciso fazer com o outro o que eu faria comigo mesmo. Mas tem gente que se mata, sim ou não? Não tem gente que se mata? Sim ou não? Tem gente que se suicida, não tem? Se ele se suicida, então ele pode matar os outros, então. Porque ele vai amar os outros como ele mata ele, como ele ama ele mesmo. Então, um homem que pegou e atirou na cabeça da esposa, na cabeça do filho, depois deu um tiro na cabeça dele, está certo, sim ou não? Não está, né? Mas segundo esse parâmetro, que parece que ele está ok, velho. Mas ele se matou, então ele tem direito de matar os outros. Esse é o amor dele. Então o parâmetro se torna você. Isso é perigoso. E aí Jesus, que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, ele vem no mundo para nos dar um novo parâmetro. Você entende a diferença agora? Porque agora ele fala assim: o parâmetro não é você mais. Está entendendo? Agora o parâmetro sou eu. Então ele está dizendo: a lei dizia o seguinte: ame os outros como você ama a si mesmo. Mas eu estou dizendo para vocês o contrário agora. Estou dizendo o seguinte: ame os outros como eu amo vocês. Entendeu como o negócio é mais fundo? Entendeu como agora ficou mais complicado? Porque agora você não tem desculpa mais de dizer que como você é relaxado com você pode ser relaxado com os outros. Como você trata mal a si mesmo, você pode tratar mal os outros. Como você não se ama, então você pode não amar o outro. Você não tem mais desculpa. Porque ele está dizendo: agora o parâmetro sou eu. E agora você tem a obrigação de amar o seu próximo como eu amei você. Não é como você se ama, não. Você entendeu como o negócio ficou mais complicado agora?
Sim ou não? Está entendendo qual é a diferença do mandamento agora de Jesus para o mandamento de Moisés? O de Moisés dizia: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o de Jesus, ele está dizendo: um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros como eu vos amei. E agora fica complicado para nós. Porque como Jesus nos amou, quem é que é capaz de amar o próximo desse jeito? A gente vai morrer, tentando, a gente vai morrer se esforçando, a gente vai morrer lutando e não vai conseguir. Mas você tem que fazer o seu melhor. Você tem que se esforçar. Como Jesus nos amou? Vamos ver aí. 1 João 3, 16 a 18. Abra lá em 1 João, é lá perto do Apocalipse ainda, fica aí. 1 João 3, 16 e 18. Deixa eu abrir aqui. Achar os versículos, às vezes com a mão só é bem difícil. 3, 16 ao 18. Vamos lá. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver o seu irmão passando necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas atitudes. Olha só como é que é complicado. Como é que Jesus nos amou? Dando sua vida por nós. Como é que Ele nos amou? Se entregando completamente por nós. Como é que Ele nos amou? Se sacrificando na cruz por nós. E Ele está dizendo: é isso que eu vou fazer. E agora eu estou mandando vocês, façam o mesmo. Como é que Jesus nos amou? Tendo compaixão. O texto está dizendo aqui: tendo compaixão. Ele tinha compaixão. E como é que nós podemos dizer que amamos se nós não temos compaixão? Você vê o irmão passando necessidade, isso não te interfere, isso não te incomoda, isso não trata com você, tipo, por você, tanto faz. Isso não se diz respeito. Você vê o irmão doente, isso não te diz respeito. Você vê o irmão passando por algum outro problema, isso não te diz respeito. Essa falta de compaixão que a gente tem reflete amor? Isso é como Jesus nos amou? Sim ou não? Não. Ele nos amou com compaixão. Os textos que a gente leu aqui, vários deles, nós estamos estudando João, né? Jesus olhava para uma pessoa paralítica e ele sentia profunda compaixão pelo paralítico. Ele olhava para a pessoa leprosa e sentia profunda compaixão do leproso. Ele olhava para uma mulher adúltera a ponto de ser apedrejada e ele tinha profunda compaixão por aquela mulher. Ele olhava para o povo que não tinha pastor, que não tinha orientação, que não tinha um líder espiritual por eles, um povo perdido como ovelha sem pastor. E diz o texto que ele tinha compaixão. Ele estava lá, no deserto pregando, e o povo lá 3 dias ouvindo ele. E ele sabia que a comida do povo tinha acabado. E o que ele teve? Compaixão. Ele disse: eu não posso mandar esse povo embora sem comida, porque eles vão cair pelo meio do caminho, desmaiados, com fome. Ele teve compaixão. Ele falou os discípulos: dá de comer para esse povo. Os discípulos desesperados: Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Coçando a cabeça. Ele falou: e agora? Nem que ele tivesse 200 dinheiro aí, não vai ter jeito. E aí eles pegaram ali, vocês sabem da história ainda, da multiplicação dos pães e peixes, não é esse o assunto. O assunto é que ele tinha compaixão. Ele tinha compaixão. Como é que está a nossa compaixão? Você olha para a pessoa que está sofrendo, você tem compaixão por ela? Você olha para a pessoa que está passando dificuldade, necessidade, você tem compaixão por ela? Você vê uma pessoa na rua, um mendigo, um drogado, uma pessoa pedindo esmola em algum lugar, você tem compaixão? Você olha com um olhar de compaixão, ou você já olha assim: mais um safado tentando enganar os outros, tentando ganhar dinheiro às custas dos outros. Enquanto tem algum safado mesmo, mas tem gente precisando de verdade.
Tem gente que às vezes não tem para onde ir, não tem o que fazer, o único recurso que ele tem é ir pedir em algum lugar. Sim ou não? E aí a gente fecha nosso coração e fala assim: não, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada. Como é que está a nossa compaixão? Como é que está o nosso nível de compaixão? Como é que Jesus amou? Nós pregamos aqui no domingo passado, João 13, 14 e 15. Abra aí na sua Bíblia, vamos ler lá. João 13, 14 e 15. Como Jesus amou? João 13, versículo 14 e 15. Se eu, o seu mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Como Jesus amou? Servindo. Como Jesus amou? Servindo. 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 Tem uma frase antiga que o pessoal dizia, tem alguns livros até que eu já li, e diz que aquele que não serve para viver, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Já viu essa? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, nós precisamos servir. De que forma nós estamos servindo hoje? De que forma você está servindo hoje? De que forma você está contribuindo para uma igreja melhor? Contribuindo para uma família melhor? Contribuindo para um bairro melhor? Contribuindo para uma sociedade melhor? Contribuindo para um país melhor? Contribuindo? De que forma? Como você está servindo? Como você está atuando? Como você está agindo em prol das outras pessoas que estão ao seu redor? A gente precisa pensar nisso, precisa se perguntar sobre isso. Então, Jesus, Ele nos amou se sacrificando por nós. Jesus nos amou tendo compaixão. Jesus nos amou servindo em todo o tempo. 1 João 4, do 7 a 12. Volta lá para 1 João. 1 João 4, do 7 a 12. Vai dizer assim. 1 João 4, do 7 a 12. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você conhece a Deus, fala, pode dizer, se você conhece a Deus, você precisa amar. Amém, queridos? Como disse João no capítulo 3, amar não é só de palavras. Amar não é só dizer, eu te amo no amor de Jesus. Antigamente, os pastores falavam assim no culto, ou o pessoal do louvor falava, né? Irmão, vira para o seu irmão do lado e diga para ele, eu te amo no amor de Jesus. Aí o pessoal falava, eu te amo no amor de Jesus. Tinha o pessoal envergonhado, nem queria olhar para o lado, né? Eu te amo no amor de Jesus, nem olhava para o irmão, né? Você não sabe nem o nome dele, você vira para o cara dele e fala, eu te amo no amor de Jesus. Mas nem sabe o nome dele, velho. Você nem cumprimenta ele direito. Então, não é palavras, irmãos. Amor não é palavras. Amor não é só dizer que ama. Amor é ter atitudes. Atitudes que provam amor. Ele está dizendo, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Deus não ficou só na palavra, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Não, ele botou em atitude. E o maior ato de amor de Deus foi enviar seu próprio Filho, como prova do seu amor. Pois Deus prova o seu amor por nós, tendo o seu Filho Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou você se converter para mandar Jesus para salvar você. Ele mandou Jesus para morrer por você quando você ainda estava numa lamaçal de pecado. Amém, querido?
amor é atitude. Amém? Amém ou não amém? Amor é atitude. Amor não é só palavra. E ele continua. Vamos lá. Eu estou no versículo 9, né? 10. Deixa eu achar o 10 aqui. É nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, diga comigo, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Diga comigo, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós a ser aperfeiçoado, chega em nós a expressão plena. Amém? Ele está dizendo, ninguém viu a Deus, mas se o amor de Deus está em você, se você ama o seu próximo, então Deus permanece em você. Amém ou não amém? Então ninguém viu a Deus, a não ser os apóstolos que viram Jesus é Deus também. Mas ele está dizendo, ninguém viu a Deus. Mas se alguém ama com o amor de Deus, ama os seus irmãos, Deus está na vida dele, Deus permanece nele. Então quando você olhar para alguém que ama muitas pessoas, você está vendo Deus. Amém ou não amém? Não é que aquela pessoa seja Deus, não é porque Deus está nela. Porque o texto está dizendo que quem ama o próximo, da maneira como está explicado aqui, Deus está nessa pessoa, Deus permanece nele, Deus permanece nela, porque Deus é amor. Amém ou não amém? É isso que o texto está dizendo. E ele está dizendo que esse amor chega a ser aperfeiçoado em nós. Olha aí, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor vai se aperfeiçoando em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. O meu vai dizer assim, e o seu amor chega à estatura plena, ao modo perfeito. Quando a gente ama uns aos outros, a gente vai amando uns aos outros, a gente cresce em amor uns pelos outros, a gente se fortalece em amor uns pelos outros, a gente pratica amor uns pelos outros. O amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Amém, queridos? Você vai se tornando cada vez mais cheio de Deus. Amém? Você vai se tornando cada vez mais cheio da presença de Deus na sua vida. Que Deus é amor. E a palavra de Deus diz que, por fim, permanecerão essas três coisas. Quais são as três coisas que vão permanecer no final? Quais são as três coisas que vão permanecer no final? Quando Paulo diz que no fim permanecerão três coisas. O que vai permanecer? A fé. O que mais? A esperança e o... Vamos lá, gente, repete comigo. A fé, a esperança e o amor. Vamos de novo. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos eles é... Não é isso que está escrito lá na Bíblia? Não é isso que Paulo falou? Ou seja, esse mundo vai passar, a riqueza desse mundo vai passar, tudo que você está vendo aí vai passar, os reinos dessa terra vão passar. Igreja vai passar também. Tudo isso vai passar. E no final vão restar o quê? Três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. Então nós precisamos buscar crescer em amor. Amém, queridos? Lembra disso, amor não é só palavra. Amor não é só dizer eu te amo, meu irmão. Mas daí o irmão precisa de você, você vira as costas para ele. Né? Não é isso, amor. Amor não é isso. Então, quais são as consequências, irmãos, desse novo mandamento de Jesus? Quais são as consequências? As consequências são que o padrão se elevou ao máximo agora. Porque na lei era: ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Já é um negócio absurdo, já é um negócio difícil.
Porque se você ama muito você está numa dívida tremenda com o seu irmão. Porque se você se ama muito, você tem que amar muito o irmão também. Amém ou não amém? Se você se cuida muito, você tem que cuidar muito do seu irmão também. Se você se protege muito, você tem que proteger o irmão também. Ou seja, a dívida é tremenda, o nível já está alto. Mas agora com Jesus, o nível sobe extremamente, porque agora o padrão não é mais você, agora não se baseia mais em você, agora a régua não é mais você, o metro não é mais você, o peso não é mais você, é o próprio Jesus. Agora a régua é Ele, agora a fita de medir é Ele. Então, por mais que você ache que está fazendo alguma coisa pelo seu próximo, que está fazendo alguma coisa pelo outro, que está fazendo alguma coisa por alguém, você não chegou nem perto, nem eu cheguei nem perto do que Jesus fez por nós. Essa é a consequência. Por isso que, agora eu não lembro se é Paulo, se é João que fala, que a única coisa que a gente pode ficar devendo para os outros é o amor. Por quê? Porque é impossível amar o outro plenamente, 100% como Jesus ama. Por mais que você busque, por mais que você se esforce, por mais que você lute, é impossível você amar 100% o outro como Jesus ama. Mas nós precisamos buscar esse tipo de amor. Amém? A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amém ou não amém? Nós estamos buscando e salvando o perdido. Você está empenhado nisso? Você está se preocupando com isso? Você se interessa por isso? Você tem algum tipo de pensamento a respeito disso? Ou tanto faz? O mundo está indo de mal a pior, não é meu problema. Eu estou salvo, eu estou na igreja, eu venho na igreja uma vez por semana, duas, né? Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, faço aquilo, estou salvo, glória a Deus, aleluia. O mundo, deixa ele para lá. É isso? Sim ou não? Não. Porque se Jesus veio buscar e salvar o perdido, qual é a nossa responsabilidade, a nossa missão então? É fazer o mesmo que ele fez. Amém ou amém? Amém ou amém? Esse é o padrão, irmãos. O padrão é Ele, o modelo é Ele, a regra é Ele. Agora mudou, não está mais no Antigo Testamento agora, acabou o Antigo Testamento. O novo agora é o seguinte: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Não é como você se ama, não. Isso aí era no passado. Naquela época vocês estavam no Jardim de Infância ainda. Naquela época vocês estavam na escolinha, né, do professor Raimundo ainda. Mas agora vocês estão na faculdade. Jesus chegou, o mestre, o doutor chegou e botou vocês tudo na faculdade. E agora o ensinamento é mais pesado, é mais profundo, é mais complexo, é mais pleno, é mais difícil. Mas vocês já passaram agora a fase da primeira série do colegial, do ensino médio, acabou. Agora é um novo mandamento. Agora é uma nova matéria. Amem uns aos outros como eu os amei. Amém, irmãos? Uma responsabilidade grande que a gente tem. Jesus disse ali: se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Amém? O nosso maior mau testemunho é a nossa falta de amor. Sabia disso? Tem gente que acha que o mau testemunho, o cara, mas eu vi fulano de tal fumando, pastor. O pessoal acha que mau testemunho é isso, né? Fumar, beber, usar droga, ir para uma balada, fazer isso, fazer aquilo. Eu não estou dizendo que isso não seja mau testemunho. Mas sabe qual é o nosso maior mau testemunho? O maior mau testemunho que nós damos é a nossa falta de amor. Esse é o maior mau testemunho. Porque Jesus disse que o mundo não se converte. O mundo não crê na palavra, porque nós não estamos vivendo em amor. Porque quando nós começamos a viver em amor e cuidando uns dos outros e amando uns aos outros, realmente o mundo olha para nós e fala assim: eu quero esse amor, eu quero isso daí, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero ser desse jeito. Mas como nós não conseguimos viver em amor, o mundo olha e não acredita na mensagem do Evangelho.
não acredita na pregação do Evangelho, não acredita que a Bíblia é real, não acredita que Jesus é verdadeiro, não acredita que Ele veio e morreu na cruz. O que mais tem é igreja brigando com a igreja, pastor brigando com o pastor, os irmãos da igreja brigando uns com os outros, brigam com o outro, falam mal um do outro, criticam um ao outro. Na internet está cheio, um pastor acha que é mais santo que o outro, e lá na internet dando chapuletada com outro pastor, e uma igreja acha que é mais santa que a outra, e dá chapuletada na outra igreja, e não sei o que, e fica lá, e você olha isso, e você fala assim: que isso, Jesus, volta logo, Senhor, que o negócio aqui está difícil. Desse jeito o mundo vai crer como? Desse jeito como que as pessoas do mundo vão olhar para nós e vão ver Jesus? Se aqui o texto acabou de dizer que Deus é amor, Deus é amor, e se nós não temos amor, nós não estamos no Pai, e o Pai não está em nós. E como a gente pode agir dessas formas? Porque amor não é palavra, é atitude. Se eu estou tendo atitude de ódio, estou tendo atitude de ira, estou tendo atitude, né, desse tipo de coisa, você acha que isso vai manifestar o amor de Deus? Quando? Nunca. Jesus estava sendo crucificado. O que ele fez? O que ele fez? Quem lembra o que ele fez? Ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Né? O que Estevão fez? Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. Sendo apedrejado por pregar o Evangelho. Estevão estava sendo apedrejado. Estava morrendo ali. Você acha que levar dezenas de pedradas, você acha que é pouco moleza? Com certeza estava cheio de dor, estava sangrando, estava se arrebentando ali. Ele olha para o céu e fala a mesma coisa que Jesus. Ele disse, foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele disse: Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós não, primeira pedra que alguém atira em nós, a gente já joga 5 de volta, entendeu? Jogou uma pedra, toma 5. Você aprendeu a mexer comigo, porque eu sou macho mesmo, né? É assim ou não é? Esse tem sido o nosso amor. Um pastor fala do outro na internet, o outro já, porque fulano falou de mim, agora eu vou mostrar para ele que está certo, e bate um negócio e faz aquele vídeo brabo e tal, não sei o quê, porque esse pastor é esse, aquilo. É assim que está a internet hoje, é assim que estão os crentes de hoje. Aí a gente fica olhando aquilo e fala assim: Senhor, meu Deus, um não crente olha um vídeo desse, pensa o quê? Esses pastores estão tudo malucos, essas igrejas são tudo doidas. Sim ou não, irmãos? Onde é que está o amor de Deus em nós? Onde é que está o amor de Deus na igreja? Não é verdade? O que a palavra de Deus diz? Que nos últimos dias, o que aconteceria? Nos últimos dias, o que aconteceria, irmãos? O amor de muitos se esfriaria. Você está percebendo isso? Sim ou não? Vocês estão percebendo isso? Vocês estão vendo isso? Eu estou vendo. Nós precisamos orarmos. Ó Senhor, não deixe que o nosso amor se apague, não deixe que o nosso amor se esfrie, não deixe que o nosso amor se esvaia, Senhor. Nós precisamos amar uns aos outros, porque é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos amar uns aos outros, porque é isso que o mundo quer ver em nós. O mundo quer ver diferença em nós. E se eles tacam uma pedra e nós tacamos 5, eles vão falar assim: não, é tudo igual, não faz diferença. Esse povo que diz que serve a Deus é igualzinho a gente, não muda nada, não tem diferença. Então, nós precisamos expressar amor, viver o amor. Jesus nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo. Ele viveu uma vida de sacrifício. Ele viveu uma vida de dedicação. Ele viveu uma vida de serviço ao próximo. Ele viveu uma vida de compaixão, de olhar para a dor do outro e sentir, de chorar com o que chora, de se alegrar com o que se alegra. E a gente não quer fazer nenhuma das duas coisas. Quando um se alegra porque ganhou um presente, comprou um carro novo, comprou uma casa, sei lá, teve uma promoção, se bobear, você fica com inveja dele, fica bravo porque ele ganhou e você não. Você fala assim: Senhor, eu estou orando um tempão e ele ganhou na minha frente. Como é que é isso? Ou seja, a gente está perdendo a capacidade de se alegrar com o próximo e de sofrer com o próximo também. Quando o irmão está chorando, está
sofrendo, está lá, e você às vezes também está nem aí, deixa ele. Está sofrendo porque ele deve ter feito alguma coisa errada, deve estar em pecado, por isso que está passando isso que está passando. É bom para aprender. Tem gente que fala isso, tem gente que pensa assim. E cadê o chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra? Nós precisamos trazer isso de volta para a nossa vida, trazer isso de volta para a nossa prática. João está falando aqui com essa igreja, escrevendo lá na carta de 1 João. Está dizendo, na segunda, se não me engano. Está dizendo, irmãos, eu não estou trazendo coisa nova não. Jesus ensinou isso aqui desde o princípio. Ele está dizendo aos irmãos, olha, já era tempo que vocês tenham aprendido isso. Sabe quanto tempo que João escreveu a carta lá para essas igrejas, as 3 cartas perto do Apocalipse lá? Já estava lá no final da vida já. João viveu 90 e tantos anos. Então, pensa aí, devia ter mais de 50 anos que Jesus já tinha ido para o céu. 50 anos de igreja existindo. E João está falando para aquela igreja, vocês vão aprender até hoje. Estou 50 anos pregando isso, falando isso. Desde o começo a gente fala a mesma coisa, vocês não aprenderam ainda. Irmãos, para de brigar entre vocês aí, por favor. Amem uns aos outros, porque é isso que Deus espera da gente. Eu não estou trazendo um novo mandamento, estou só relembrando o que Jesus falou para nós, desde o começo. Amem uns aos outros como Ele nos amou. E eu estou fazendo a mesma coisa hoje, estou só lembrando. Não estou fazendo nada novo, não estou trazendo nada novo. Mas Jesus falou, esse é o novo mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Se o primeiro mandamento que Moisés deu já resumia a Bíblia toda, porque Jesus falou assim, toda a Bíblia, Moisés e os profetas, está tudo resumido nesses 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo. Esse resume toda a Bíblia. Se toda a Bíblia está resumida nisso, agora Jesus vem e traz um mandamento ainda superior a esse. Então quer dizer que se você cumprir isso, você está bem mesmo. Esse é o nosso alvo, tem que ser o nosso alvo, irmãos. Buscar esse amor que vem de Deus, que vem de Jesus para nós, para que a gente possa amar um ao outro como Ele nos ama, para que a gente possa amar o nosso irmão como Jesus nos ama. Quando você olhar para alguém lá fora, que está no mundo, que está nas drogas, que está na prostituição, que está onde quer que seja, não olhe e fala assim, olha aí que safado, que sem vergonha, olha só que pessoa isso, aquilo. Não olha assim não. Olha como Jesus olharia. Como é que Jesus olharia? Como é que Jesus olharia? Como é que Jesus olharia? Já se perguntou isso? Já tentou imaginar como é que Jesus olharia para essa pessoa? Como é que Jesus iria até essa pessoa? Como é que Jesus trataria essa pessoa? Como é que Jesus colocaria a mão nela? Como é que Jesus tocaria nela e diria para ela alguma coisa? Faça isso. Faça isso. Porque é fácil criticar, apontar e jogar pedra. É fácil. O difícil é amar. O difícil é amar. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio como igreja. Se nós aprendemos a amar uns aos outros, o mundo vai olhar para nós e eles vão ficar abismados, vão falar assim, não é possível que esse povo é desse mundo. Não, tem um negócio esquisito aí, tem um negócio diferente aí, quero experimentar esse negócio. Por mais que eles não saibam o que é, mas é Deus na nossa vida, é o Espírito de Deus na nossa vida, é o Espírito de Deus em você. É por isso, é isso que nos faz diferente entre as pessoas do lado do mundo e nós. A única diferença que há é que o Espírito de Deus está na gente e vive em nós, porque se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, que diferença você teria da pessoa que está lá fora? Nenhuma. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estaria hoje, sei lá, um drogado, um bêbado, um adúltero, talvez esse seria eu. Segundo o caminho que eu estava seguindo na adolescência, era bem para esse lado que eu iria. Mas foi a misericórdia de Deus e do Espírito Santo na minha vida que me fez estar aqui hoje. Então, quando você olhar para alguém, que você acha assim, não, esse não serve a Deus, esse não está no caminho de Deus, esse não é da igreja, esse está servindo ao diabo, olhe para ele com um olhar de compaixão, pense como Jesus olharia para ele, pense como Jesus falaria com ele, pense como Jesus trataria ele com amor,
e diria para ele: esse caminho não é bom para você. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Deus te ama. Deus quer ver você mudar de vida. Deus quer ver você mudar de história. Por mais que você não consiga enxergar e olhar para frente e ver que há um caminho melhor, Deus tem planos melhores para você. Olha para essa pessoa e diga isso para ela. Deus te amou tanto que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por você. Você consegue imaginar esse amor? Você consegue imaginar o que é isso? Eu não daria meu filho por ninguém. Talvez você não daria seu filho por ninguém. Deus deu seu filho por nós. Deus provou o seu amor por nós. E agora é a hora de nós provarmos o nosso amor pelas pessoas. Amém, queridos? Se você puder, ore comigo hoje. Ore comigo e fale com o Senhor: Senhor, se nem a lei de Moisés estou conseguindo cumprir, que eu não estou conseguindo nem amar o outro como eu amo a mim mesmo, como é que eu vou amar as pessoas como o Senhor ama? Comece a falar com Deus agora e fala: Senhor, eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito que o Senhor me mude, me transforme, me molde, porque está difícil, está complicado. E o mundo que a gente está vivendo cada vez faz a gente ficar menos amoroso, menos caridoso, menos amável, menos compassivo. Pelo contrário, o mundo só está incentivando a gente a ficar irado, com raiva um do outro, e bravo com o outro, e xingando ao outro, e criticando ao outro, e se dividindo. É isso que o mundo está pregando, e a gente está entrando nesse caminho. A gente precisa pedir misericórdia de Deus. Fala: Senhor, nos ajude. Nós precisamos ser diferentes. O mundo tem que olhar para nós, tem que ver algo diferente em nós. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que há o Espírito de Deus em nós. Como disse ali o apóstolo João, que aquele que ama o seu próximo, o amor de Deus se aperfeiçoa nele. Amém? Se você amar cada vez mais os irmãos, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em você. Amém? Coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração. Comece a orar aí. Comece a falar com o Senhor. Senhor amado, nós estamos aqui nessa noite, Pai, humilhados com a tua presença, Senhor. Porque nós não temos conseguido, Pai, amar uns aos outros como o Senhor espera que nós amemos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque nós somos às vezes tão egoístas, Senhor. Às vezes nós somos, ó Pai, tão orgulhosos. Às vezes nós somos tão vaidosos. Às vezes nós somos tão autossuficientes, tão independentes. Achamos que não precisamos de ninguém, de nada. Achamos que nós damos conta de tudo sozinhos. Não nos importamos com a vida dos outros. Também não queremos que ninguém se importe com a nossa. Estamos vivendo sozinhos e isolados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ensina o que é amar uns aos outros. E não só amar uns aos outros como nós nos amamos, mas amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Porque o Senhor elevou o nível, o Senhor elevou o patamar, o Senhor subiu a régua. E aquilo que já era difícil ficou impossível agora, se não for o Teu Espírito Santo para nos ajudar e nos ensinar e nos aperfeiçoar nesse amor, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque o mundo está sedento. O mundo está sedento de respostas. O mundo está sedento de alguém que olhe para eles e seja compassivo, caridoso e usando como o Senhor os amou. Mas às vezes eles não conseguem ver em nós esse amor, Senhor. Por conta disso, em vez de eles se aproximarem de nós, eles se afastam. Tem misericórdia de nós. Tua palavra diz, Senhor, que as multidões te seguiam e que as multidões queriam se aproximar de Ti, e que até os pecadores queriam estar perto de Ti, que até as prostitutas, os ladrões e todos os outros leprosos e pessoas que eram excluídas da sociedade queriam estar perto de Ti, e eles não querem estar perto de nós. O que será que está acontecendo de errado? Que nós estamos repelindo as pessoas, afastando as pessoas não têm prazer em estar conosco. Por quê, Senhor? Porque talvez nós não estejamos amando as pessoas como o Senhor nos amou. Nos ensine a amar desse jeito.
Nos ensine a amar dessa maneira. Nos ensine, Senhor, a expressar esse amor de forma que as pessoas se sintam amadas em nosso redor, em nosso lado, se sintam acolhidas ao nosso redor, ao nosso lado. Não tenham medo de nós, Senhor, mas que elas queiram estar conosco, que elas queiram estar perto de nós, que elas queiram caminhar conosco, que elas queiram aprender desse amor também, que elas queiram receber esse amor também, que elas queiram fazer parte, Pai, da nossa comunidade, porque nós nos amamos, Senhor. Senhor, nos ensine para amar, nos ensine a amar, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Faz Sua vontade em nós, Senhor. Faz Tua vontade em nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Não há amor igual ao Teu, Senhor. Não há maior amor do que o Teu, Senhor. Nós queremos receber esse amor. Nós queremos aprender contigo. Nós queremos colocar esse amor em prática. Nós queremos ser reconhecidos, ó Pai, pelas pessoas aí fora por esse amor. Nós não queremos ser conhecidos, ó Pai, pelo ódio, pela ira, pela agressividade, Senhor, pelo rancor. Nós não queremos ser conhecidos dessa forma. Nós queremos ser conhecidos pelo amor, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a amar, Senhor. Nos ensine a amar. Nos ensine a amar um ao outro. Nos ensine a amar, Senhor, dentro da nossa casa. Nos ensine a amar, Senhor, os nossos parentes, nossos familiares. Nos ensine a amar os nossos vizinhos, Senhor. Nos ensine a amar, Senhor, as pessoas na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, Senhor. Nos ensine a amar, Senhor, os irmãos aqui da igreja, Senhor. Nos ensine a amar, Senhor, as pessoas até que falam mal da gente, que nos tratam mal, que nos olham com cara feia, que viram as costas para nós, que inventam mentiras a nosso respeito, que inventam fofocas a nosso respeito. Nos ensine a amar essas pessoas, Senhor. Nos ensine a amar essas pessoas, Senhor. A palavra diz que se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, nós não temos nenhuma diferença para aqueles que nos servem o Senhor. Mas quando nós amamos aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos, então nós mostramos que nós somos teus filhos. Nos ensine, Pai, esse amor que nós te pedimos hoje em nome de Jesus. Nós precisamos aprender esse amor. Nós precisamos amar dessa forma. Nós nos arrependemos, ó Pai, por todas as vezes que nós não praticamos o amor da maneira que o Senhor esperava de nós. Por todas as vezes que nós negamos o amor ao nosso irmão, que nós negamos o amor ao nosso vizinho, à pessoa que trabalhava conosco, que nós negamos o amor às pessoas que esperavam de nós uma palavra de amor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E nos ajude, Pai, a melhorar. Nos ajude, Pai, a amar mais. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, leva o teu povo em paz aos seus lares hoje, Pai. Que eles tenham, Senhor, uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, da tua unção, do teu renovo, da tua paz, da tua alegria. Faz tua vontade na vida do teu povo, Senhor. Que eles sejam grandemente usados por ti para abençoar outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, sobre vós permaneçam desde agora para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. 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 Antes da gente dizer nosso lema, passou para mim, dá um stop aí nessa vídeo, por favor, para mim lá aqui.